Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui onde a gente trata sobre investimento para você investir de forma segura e aumentar a sua renda mensal. É isso aí, para quem ainda não me conhece, eu sou o Victor Barros, sou o fundador da comunidade Maestria Financeira e estou aqui para falar com vocês nesse vídeo sobre como que você pode aumentar a sua renda mensal investindo em fundos imobiliários. Roda a vinheta. Primeiro, o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários é um tipo de investimento onde você vai comprar uma cota daquele fundo, daquele ativo, e você vai ter direito em receber dividendos e vai ter também direito na valorização desse ativo. E se você quiser vender, você vai auferir esses lucros. Então existe uma grande diferença que muita gente confunde na hora de comprar um fundo imobiliário. As pessoas pensam, eu vou comprar uma ação do fundo imobiliário. Não, fundos imobiliários são negociados em cotas. Então quando você vai comprar um fundo imobiliário, o correto é dizer, eu vou comprar cotas de um fundo imobiliário e não comprar ações de um fundo imobiliário. E tem gente que confunde fundos imobiliários com fundos de investimentos em ações, fundos multimercados, fundos de criptomoedas e outros fundos que existem aí no mercado financeiro. O fundo imobiliário, pessoal, a diferença é que ele é um ativo e ele vai ter ali a gestora, daquele fundo gerenciando aquele fundo imobiliário, e dentro desse fundo imobiliário podem ter diversos itens, como por exemplo, construções, galpões, prédios, hospitais, shopping centers e vários outros itens. Até mesmo certificados, que são os tipos de fundos de papéis. Mas a gente vai ver ao longo do vídeo. Então, fundos imobiliários, você compra a cota daquele fundo e dentro daquele fundo imobiliário vão ter ativos ou títulos de valores mobiliários. Isso são os fundos imobiliários. Fundos de ações são fundos de investimentos que investem em ações. Então, eles vão ter ali dentro do seu portfólio, do seu patrimônio, da sua gestora, ele vai ter ações. Então, vão ter várias ações dentro daquele fundo. Então, você vai ter o fundo imobiliário e vai ter o fundo de investimento em ações. São coisas diferentes. Joia? Então, não confunda mais fundo de investimento imobiliário com fundo de investimento em ações. Quais os tipos de fundos imobiliários que existem hoje? A gente tem, vamos dizer em um breve resumo, 4 tipos de fundos imobiliários. O primeiro tipo de fundo imobiliário é o de tijolo. Então, uma parede, tijolo, por isso é o nome. Então, construções. O fundo imobiliário do tipo tijolo são fundos físicos, fundos que você vê. Um shopping center construído é um fundo, pode ser e pode estar sendo gerido por um fundo de tijolos, um fundo imobiliário de tijolos. Um shopping center, um hospital, escolas, prédios comerciais, galpões logísticos. Então, fábricas podem estar sendo geridas. O prédio daquela fábrica, daquele local, daquele galpão, geralmente é um fundo imobiliário que é dono daquele galpão, tá bom? Então existe o fundo imobiliário de tijolo. Depois a gente tem o fundo imobiliário de papel. Isso aí, fundos imobiliários de papéis. O que seriam esses fundos imobiliários de papéis? Não existe algo físico, não existe uma construção daquele fundo imobiliário. O que existe são certificados, dívidas. Então, o fundo imobiliário negocia ali com os papéis, com os juros. É por isso que quando os juros estão altos, taxa de inflação, IGPM, taxa de inflação que é o IPCA, o IGPM e outras taxas que são indexadas nesses certificados, nessas dívidas que existem no mercado,
Aí, o fundo de papel, ele costuma pagar bons dividendos. Então, uma coisa que é atrativa em fundos de papéis, por exemplo, são os altos dividendos quando as taxas de juros estão agradáveis. Então, depende muito do momento, mas é possível destacar que existe isso nos fundos de papéis. Depois deles, nós temos os fundos híbridos, que são aqueles fundos que podem investir em papéis, que são os títulos de valores mobiliários, e também nos de tijolos. Então, existem fundos que possuem tijolos, prédios, construções, galpões, etc. E existe também ali dentro daquele fundo papéis. Então, isso são chamados fundos híbridos. E o quarto tipo de fundos imobiliários é o FOFs, que são os Funds of Funds, que são os fundos de fundos. Então, pode existir também um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então, existe também essa forma, que é o fundo de fundos. Ali dentro vão ter outros fundos imobiliários e assim, destacando já uma qualidade deles, é que você vai estar diversificando. Você vai estar tendo diversos fundos imobiliários dentro daquele fundo de fundos. Então, se é aquele pensamento, eu vou comprar vários ativos, pode ser que se eu comprar um fundo de fundos, eu tenho vários já ali dentro da minha carteira e eu já estou, de certa forma, diversificado, tá bom? Quer dizer, então, que eu tenho que fazer isso, comprar apenas fundo de fundos? Não, isso é uma das vantagens. Tudo depende da sua estratégia, tá joia? E por que os fundos imobiliários são importantes? Por que você tem que ter estes fundos imobiliários na sua carteira de investimentos? Porque você vai conseguir ter uma diversificação. Você tendo apenas ações ou apenas renda fixa, isso pode não te dar uma segurança muito grande. Você pode estar exposto ou exposta a alguns riscos no mercado. Então, interessante é você ter ativos, variar o seu investimento, a sua carteira, o seu patrimônio, porque assim você vai conseguir fazer o seu investimento com maior segurança. Diversificar também é muito importante porque imagina que você... Tá aí, vamos com um caso real, situação real. Em 2020, a gente teve aí uma grande crise, né, que começou lá em março de 2020, foi quando estourou a crise. E muitos locais, aliás, a maioria dos locais fecharam fisicamente. Então, shoppings que vivem lotados fecharam. Isso implicou em quedas na maioria, aliás, quase todos os fundos imobiliários relacionados a shopping centers. Ou seja, quem compra ativo somente de um tipo, por exemplo, só comprei fundo imobiliário de shopping center, porque dentro do shopping center tem várias lojas, tem várias coisas, o pessoal procura, vende muito, eu sempre vejo lotado, então eu comprei porque eu achei legal. Só que num momento como esse, houve quedas. E quando houve essas quedas, os shoppings fecharam, aí os dividendos também diminuíram, até que teve alguns fundos imobiliários que deixaram de pagar dividendos. E aí, se você não estiver diversificado, nesse momento você vai perder dinheiro, porque você não vai estar ganhando mais aqueles dividendos que estavam no seu planejamento. Então, diversificar uma carteira com fundos imobiliários, inclusive fundos de vários tipos, é necessário. Não é só interessante, ao meu ver, é necessário. Mas será que fundos imobiliários realmente vai dar algum benefício? Lógico que vai. E para mim, o maior benefício que os fundos imobiliários dão é o pagamento de dividendos mensais. É isso aí. Todos os meses, os fundos imobiliários te pagam dividendos. Vitor, quer dizer então que é obrigatoriedade que vai acontecer esse pagamento de dividendos? Na maior parte, sim. Só que pode acontecer alguma coisa, como aconteceu atrás, como eu já falei, em 2020, que houve um problema e o fundo deixou de pagar. Por quê?
Porque o dividendo que o fundo imobiliário te paga, que paga para mim, que vai pagar para você, é uma parte dos lucros que ele tem. É uma parte dos ganhos. E como que são os ganhos dos fundos imobiliários? São com os aluguéis. Então, se eu estou alugando, se está tudo funcionando, o locatário está pagando aquele fundo imobiliário, obviamente eu vou ter ganho, eu vou ter lucro e eu vou ter distribuição de dividendos. A partir do momento que não tem mais o ganho, que o locatário não está mais ali ou não paga o aluguel, não tem ganho, e aí a gente pode sofrer com pagamento de dividendos. Mas a maior, vamos dizer, na minha opinião, a maior vantagem, o maior benefício é isso, receber dividendos todos os meses. E o que eu faço para que esses dividendos sejam pagos? Eu tenho uma diversificação em fundos imobiliários também. E aí eu consigo, se em algum determinado momento um fundo imobiliário sofrer por algum motivo e não me pagar os dividendos, eu tenho outros fundos imobiliários que vão me pagar. Então isso me faz ter essa renda, ter essa receita todos os meses, porque eu tenho vários fundos imobiliários. Se um não paga, o outro me paga, e assim eu consigo manter o meu recebimento de dividendos todos os meses. Outra grande vantagem dos fundos imobiliários, sabe o que é? É que esses dividendos que a gente recebe são isentos de impostos. É isso aí. Se você receber R$100 em dividendos, R$100 livre de impostos. Essa é uma ótima vantagem, você receber uma renda e não ter imposto sendo cobrado por aquela renda. Isso é maravilhoso. Ah, Vitor, mas e se eu não fizer investimento? Se eu não comprar fundos imobiliários, o que acontece? Você tem toda a opção, todo o seu poder de escolha, né, o livre-arbítrio, de não investir em fundos imobiliários. Eu não aconselho, porque se você não investe em fundos imobiliários e não faz nenhum tipo de investimento, tudo bem que você pode não estar perdendo dinheiro diretamente. Mas, na minha opinião, se você deixa de ganhar dinheiro, você está perdendo. Então, quando você deixa de ganhar dinheiro, seja mensal, seja com valorização, seja por um período maior, se você deixa de ganhar, você está perdendo dinheiro, na minha opinião. E outra coisa que eu costumo dizer para principalmente os alunos da minha comunidade é que o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então você investindo ou não investindo para receber dividendos ali na frente, o tempo vai passar. E se o tempo vai passar, que ele passe com você ali investindo para logo ali na frente começar a receber os dividendos e começar a aumentar cada vez mais a nossa renda, porque a gente sabe que com o passar do tempo tudo fica mais caro. E se tudo vai ficando mais caro, você precisa ter uma renda, seja extra, seja complementar, mas precisa. Mas então, por onde que eu devo começar a investir nos fundos imobiliários? Você já me convenceu que é uma boa opção eu ter fundos imobiliários. Por onde que eu devo começar a investir? Se você nunca investiu, se você não sabe aonde investir, primeiro você tem que estudar. Você precisa aprender o que é o investimento, como se comportar na bolsa de valores, como investir com segurança, tudo isso. É para isso que eu tô aqui, te ajudando a ter muito mais conhecimento e poder ir com segurança para investir no mercado financeiro. Mas assim, se você já faz investimentos e agora você quer partir para os fundos imobiliários, uma sugestão que eu te dou: escolha os fundos de fundos. Por que eu digo para escolher fundos de fundos? Porque vai ter outros fundos imobiliários dentro daquele fundo imobiliário. Então, assim, você já vai estar diversificando a sua carteira, porque se você já investe, você já tem ativos, aí você vai começar com fundo imobiliário. Então, você já começa a diversificar. E você tendo fundo de fundos na sua carteira, você diversifica ainda mais, porque você vai ter vários ativos ali dentro. Então, você vai estar, de certa forma, um pouco protegido. Então, na minha opinião, se você vai começar a investir
investir em fundos imobiliários, já tem outros investimentos. Eu não vou citar aqui reserva de emergência, como que fazer. Tem outros vídeos no canal que você pode consultar e ver sobre outros temas. Mas se você quer começar a investir em fundos imobiliários, não tem tanto conhecimento, mas quer começar, comece pelos fundos de fundos, por eles te darem um pouco mais de segurança pelo fato de eles investirem em outros fundos imobiliários. Joia, já sei que o investimento é para fazer nos fundos de fundos, no fundo imobiliário. Mas como que eu faço para comprar esse ativo? Como que eu faço para ter o meu primeiro fundo imobiliário, o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, e assim ter vários fundos imobiliários para ir crescendo o meu patrimônio, criando o meu patrimônio? O que você tem que fazer é ter uma conta em uma corretora. Pode ser um banco digital de investimento, pode ser no seu banco também. Você pode investir, mas eu não sugiro, porque geralmente bancos tradicionais, os bancões, vão te cobrar taxas. E eu odeio pagar taxas. Se eu puder fugir de taxa, eu vou fugir. Não estou dizendo que eu não pago. Não estou dizendo que é para não pagar taxa. Se tiver que pagar, a gente paga. Imposto de renda, tudo isso a gente tem que pagar. Agora, se você pode fugir de imposto, pode fugir de taxa legalmente, eu sugiro que você faça isso, porque é mais dinheiro para o seu bolso. Então, procure começar a investir em fundos imobiliários em corretoras ou bancos digitais de investimentos que não vão te cobrar coisas a mais, taxas, etc, 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 que os bancos costumam ter aí e te cobrar. Então você começa, abre essa conta, se já tiver uma conta, maravilha. Para comprar, você tem que localizar na sua corretora o Home Broker. É isso aí. Home Broker é o que você tem que localizar para poder fazer a compra dos seus ativos, dos seus fundos imobiliários. Assim você vai conseguir fazer a compra deles, tá bom? Esse é o primeiro passo. E aí você pode perguntar: Vitor, mas e aí? Como que eu vou conseguir comprar? Eu preciso comprar todo dia? Todo mês? De 15 em 15 dias? E isso, pessoal, tem muita gente que me pergunta nas redes sociais e a resposta é simples. Não, você precisa comprar de acordo com a sua estratégia. Se a sua estratégia for de investir uma vez por mês, maravilha. Se for investir uma vez por semana, maravilha. Se for investir a cada 3 meses, maravilha também. Tudo depende da sua estratégia de investimento e da sua possibilidade de investir. Se você pode investir a cada 15 dias, a cada 10 dias, toda semana, todos os dias, maravilha. Agora, se você não pode, você escolhe quando você quer comprar. Não existe uma data. Vitor, tem uma data, você vai ter que comprar todo dia 10 do mês. Não, você compra no dia que você quiser. E no dia que você quiser, você entra lá no seu home broker, compra a sua cota do fundo imobiliário e vai aumentando o seu patrimônio e vai ganhando dividendos. E cada vez mais você vai chegando perto de quê? Da sua liberdade financeira. Mas e aí? Comecei. Como que eu posso melhorar? Aí que vem o grande ponto. Como melhorar os seus investimentos, como investir de forma cada vez mais segura, como aumentar o seu patrimônio, diversificar da forma correta, comprar o ativo correto. É aí que eu quero te falar da comunidade Maestria Financeira, a comunidade que eu criei. Dentro dessa comunidade, é lá que eu ajudo as pessoas a investirem com muita segurança, porque a gente não precisa. Aquela coisa, eu costumo dizer muito, uma coisa é você precisar fazer aquilo, outra coisa é ver se você não precisa. Então sempre se pergunte: precisa? Às vezes não precisa. Então tome muito cuidado com isso. Então na comunidade é isso que eu trago: investir com segurança e cada vez aumentar mais a sua renda. E como que eu faço isso? A partir de um método que eu desenvolvi, que é o método RTM, o método Renda Todo Mês, onde você começa a olhar toda a sua vida financeira
para depois investir e cada vez mais criar uma renda mensal e aumentar a sua renda mensal. Porque não adianta você só querer investir se você está cheio de dívidas, se você não tem um controle de orçamento, se você não sabe o que sai da sua conta, se você não sabe o que entra, se você não tem pilares na sua vida financeira para sustentar. Tudo isso eu trabalho dentro da comunidade Maestria Financeira e eu convido você a conhecer também essa comunidade, tá bom? Lá no perfil do Instagram, eu não sei se você já me segue, @VictorBarros_oficial, você vai ver que lá tem muita coisa boa para você aprender cada vez mais. Então, voltando aqui, existe alguma desvantagem em investir em fundos imobiliários? Sim, existe desvantagem, mas eu não tenho dúvidas nenhuma que essa desvantagem não me impede em nada você investir nos fundos imobiliários. Ah, mas qual que é então essa desvantagem, Vitor? Qual que é essa desvantagem que eu vou ter se eu comprar fundos imobiliários? Uma coisa você vai ter imposto de renda sobre a venda da cota. Então, se você comprou lá seu fundo imobiliário e por algum motivo, depois de, 5 meses, decidiu vender. Valorizou, eu quero vender. Você pode vender? Pode. O grande lance aqui, diferente das ações, os fundos imobiliários, qualquer venda que obtenha lucro, você vai ter que pagar um imposto. E a alíquota é de 20% sobre o seu ganho de capital. Então, para fundos imobiliários não existe isenção. A alíquota é 20% sobre o seu ganho de capital. Vendeu, tem que pagar. E uma outra desvantagem dos FIIs tem uma menor valorização da sua cota, do seu patrimônio. Por exemplo, enquanto algumas ações elas garantem ou ganham, valorizações que podem ser de 100% até ou mais ao longo do tempo, dificilmente você vai ver isso acontecer nos fundos imobiliários, porque as variações nos fundos imobiliários, tanto para mais quanto para menos, são bem menores. Então a volatilidade do fundo imobiliário não é tão alta. É normal você entrar aí nas cotações de ações e ver variações de até 15%, 20%, talvez em um dia. Dificilmente você vê variações como essa em fundos imobiliários. Então, isso é bom, porque se tiver uma desvalorização, ele não desvaloriza tanto, mas isso também não é tão bom, por isso é uma desvantagem, que quando ocorre valorizações, não vão valorizar tanto igual as ações. Mas é aí que vem, eu vou falar um pouco aqui agora da minha estratégia de investimento em fundos imobiliários, que é simples. Comprar fundos imobiliários. Quando vender? Nunca. Não vendo fundos imobiliários. Por que eu não vendo fundos imobiliários? Porque os fundos, eles me garantem rentabilidade todos os meses. Lembra da vantagem? Que é você ter rentabilidade mensal. Então, se eu tenho uma rentabilidade mensal com fundo imobiliário, ele é um segundo, um terceiro, um quarto salário que eu tenho. Então eu não vendo fundos imobiliários. Desde quando eu entro para o fundo imobiliário, eu já entro sabendo que eu quero comprar o fundo imobiliário para receber dividendos. Eu não entro pensando, vai valorizar e eu vou vender. Isso eu faço com as ações. Então, dentro da minha estratégia de investimento, eu possuo ações de dividendos, ações de crescimento, para que quando elas valorizem nas ações de crescimento, eu faça a venda. Mas eu tenho os fundos imobiliários que eu não vendo, porque eu quero dividendos somente. Então, eu nem estou muito ligado na questão de, tá valorizando, tá caindo, tá isso, aquilo. Não, a minha preocupação o fundo é interessante, faz bem para minha estratégia, eu tenho fundo? Tenho. Quanto ele está me pagando de dividendos? Então, o que me interessa é o dividendos. É o que estou recebendo ali mês após mês, aumentando cada vez mais a minha renda mensal. E eu lembro, a primeira vez que eu recebi dividendos foi lá em 2014.
2014. É isso aí. Lá em 2014 eu recebi meu primeiro dividendo. Se você já me viu contando um pouco da minha história aí, foi 9 centavos. Então eu recebi 9 centavos, foi o meu primeiro dividendo. E eu costumo dizer que existe uma grande diferença. Existem dois tipos de pessoas. A pessoa que viu eu receber os 9 centavos e falou: nossa, só isso? Se for para eu investir e ganhar só isso, eu não quero. Você é besta, você tá colocando dinheiro aí e não vai ganhar nada com isso. Esse é um tipo de pessoa. E existe o segundo tipo de pessoa, que são pessoas iguais a mim, que quando viu aquele dividendos, pensou: agora eu sei o caminho. Agora eu sei o que eu preciso fazer para poder ter renda passiva. Porque uma coisa é ter renda ativa, é você acordar todo dia e trabalhar, fazer o dinheiro chegar até você. Outra coisa é ter renda passiva, que é você não precisar fazer nada e o dinheiro vai chegar para você. Então pensa muito nisso. Na hora que você vê o dividendo, que muitas vezes no início é pouco, quando o tempo passa, ele fica muito melhor, fica mais atrativo. E aí quando o resultado começa a acontecer, é muito bom. Por exemplo, tem dividendos hoje que paga R$1 por cota. Se você tiver 10 cotas, você recebe R$10. Se você tiver 100 cotas, você recebe R$100. Se você tiver 1.000 cotas, você recebe R$1.000. E se você tiver 10.000 cotas, você vai receber R$10.000. Só que não pense logo: eu quero ganhar logo os R$10.000, vou comprar logo 10.000 cotas e assim eu vou colocar na minha carteira e vou ganhar muito, meu Deus, é isso que eu quero, isso que vai me dar a minha liberdade financeira. Não é assim. Você tem que começar passo a passo. Começa com pouco, vai aumentando e ao longo do tempo, aí sim o poder dos juros compostos vai atuar e vai fazer a diferença. E é o que aconteceu comigo. Então lá em 2014 foi 9 centavos. Hoje eu já consigo pagar aí minhas contas com esses dividendos que eu recebo. E você também consegue. É você começar, iniciar, ter foco, aprender e estar próximo de pessoas que querem o mesmo objetivo que você. Então esteja junto de pessoas que vão te ajudar a crescer. O ambiente fala muito sobre a pessoa e sobre o momento que você vive da sua vida. Esteja junto dos melhores e você vai ser um deles. Isso está aqui escrito na minha caneca. Esteja junto dos melhores e você vai ser um deles, que é a caneca da minha comunidade. E assim, vários alunos já me mandaram relatos de que começaram a investir também e receberam dividendos. Sabe em quanto tempo? Em menos de 10 dias. Então você pode sim investir e começar a receber dividendos rápido. Então, quando você compra ações, por exemplo, de valorização, você compra e aguarda quando ela vai valorizar. E aí você vende depois. Então fica numa coisa futura. Já com os dividendos, com os fundos imobiliários, não. Você compra e já começa a receber dividendos. Então você pode ter um planejamento de lá na frente ter a sua renda, só que você já começa a receber as partes dela já de agora. Então, eu vou montar uma estratégia para daqui a 15 anos eu ter 5.000 em renda passiva, somente fundos imobiliários. Você não vai investindo e só daqui a 15 anos você vai ver o dinheiro começar a cair, não. A partir do primeiro mês, o dinheiro já cai na sua conta. Então, o aumento da sua renda mensal começa já de agora. É por isso que os fundos imobiliários são ativos que são de grande interesse para você aumentar a sua renda mensal, porque ele vai estar te pagando a partir do momento que você começar. E é aí que eu digo para vocês que existem um grande arrependimento da maioria das pessoas que investem, que é o seguinte: não ter começado antes. A maioria dos investidores, se não todos, se arrependem de não ter começado antes.
A melhor época para você começar foi ontem, mas se você ainda não começou, então que seja hoje o primeiro dia de você investir, começar a receber os dividendos, investir com segurança e cada vez mais aumentar a sua renda mensal. Porque quando você investe com segurança, sabendo o que está fazendo, com uma estratégia sólida, investindo em fundos imobiliários, diversificando a sua carteira, criando o seu patrimônio, é só uma questão de tempo para o resultado aparecer e crescer e você ganhar cada vez mais com os ativos, com os seus investimentos, com os seus fundos imobiliários. Então, um ativo que eu não abro mão, que eu tenho dentro de todas as minhas carteiras de investimentos e que dentro da minha estratégia é comprar e comprar e comprar, são os fundos imobiliários. E é por isso que eu digo, tenha fundos imobiliários dentro da sua carteira. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para o seu amigo, manda para sua amiga, para o seu familiar, que eu tenho certeza que isso vai ajudar ele de alguma forma a investir melhor, a investir com segurança e cada vez mais criar o patrimônio também. E no futuro ele vai te agradecer, tá bom? Eu sou Victor Barros, agradeço pela sua presença e até o próximo vídeo.